dia 13 de março, Café Filosófico com o tema Debate. É possível na prática se fazer política sem nenhuma corrupção? Eu tenho aqui do meu lado o querido professor Frederico Flecha, já amigo e companheiro de outros cafés. Ele é professor da PUC, advogado, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela UCAM, mestre em Direito e Relações Internacionais pela PUC, é membro da Sociedade Norte-Americana de Direito, docente universitário, aluno das Academias de Direito Internacional Haia, Holanda, e de Propriedade Intelectual da OMP, Suíça. Prazer, querido, seja bem-vindo ao nosso Café Filosófico de hoje. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer o Will. Esse acho que é o meu quarto ou quinto convite aqui de Café Filosófico. E a gente comentava mais cedo aqui da coincidência, porque certa vez o Will me liga e me convida para debater aqui a desobediência civil. E a gente sempre organiza com razoável antecedência, né, essas agendas. Por coincidência, no dia que a gente veio debater a desobediência civil, nós tivemos de novo uma grande manifestação na época, né, nessa mesma onda de manifestação contrária à corrupção e etc. E hoje a feliz coincidência de novo, né? Então, aí mais uma vez, curados em uma manifestação ainda maior, dessa vez exatamente no dia que a gente vinha manifestar aqui, mas uma manifestação mais filosófica, uma manifestação mais embasada ou pelo menos tentando ser mais coerente, mais embasada em fatos, fundamentos e também, por que não, um pouquinho de emoção. Mas então eu agradeço sempre essas participações, fico muito feliz, vejo sempre alguns rostos conhecidos, alguns me amedrontam quando eu vejo aqui de cima, porque eu sei que vem pergunta depois, né? Então me dá um certo temor de algumas pessoas aqui de cima, mas é isso, a gente vai debatendo, vai chegando e vamos descobrir se é possível fazer política sem corrupção, vamos descobrir se é possível viver sem corrupção primeiro, né? Então, agradeço o convite, Will, fico sempre à disposição. Muito obrigado, querido. Uma pequena mudança, de última hora tivemos a informação do professor Dr. Luiz Ignatz, que não estará conosco neste debate, e assim nós não poderíamos levar a estruturação do debate, mas faremos uma conversação. Ele teve uma emergência médica e ficou afônico, incapaz de conversar conosco. Posto isso, não menos, teremos um microfone aberto para uma estruturação de debate em que todos estão convidados a estarmos juntos neste momento. Tudo bem? Muito bem. Tentando apresentar as ideias que percorrem esse tema de hoje, nos dias de hoje é praticamente impossível, ao menos a sensação psicológica do senso comum, de haver coincidência entre ser ético e ser político. De tal forma que pode-se até dizer, também no lugar comum, que se fôssemos éticos, não precisaríamos de política, de instituições políticas. Aí parece que a pergunta feita já está de antemão um pessimismo respondido. Todavia, o que vimos na data de hoje em todo o Brasil e em movimentos semelhantes no mundo, em um levante contra a corrupção, nos causa um paradoxo. Um paradoxo que é misto de esperança e do seu oposto. Porque ao mesmo tempo que nós vemos a flagrância da corrupção em várias instâncias, generalizada e sistêmica, vamos protestar contra isso, porque acreditamos ser possível algo diferente disso. Será que, então, como um movimento dialético, como um pêndulo que quanto mais à esquerda, mais próximo da direita se encontra em oposição, quem sabe em síntese, a esperança e a desesperança não se autoanularão, mas caminharão juntas? Será que, ao mesmo tempo que nossa fé deseja
a ausência de corrupção, ética e política conjugados, imediatamente isso não nos causa desesperança, porque na prática ainda não vemos o exemplo suficiente para que isso alivie o nosso descanso? Bom, tentando lidar com isso, eu quero dividir a questão e esclarecer que, se hoje ética e política são coisas tão distantes que chegam ao ponto de serem contrapostas, no nascimento do conceito disso que chamamos de política, que é o estudo do tratado do movimento da cidade, palavra grega para polis, polis que significam muitos, quer dizer a diversidade presente, polis que quer dizer também cidade em grego, o encontro da diversidade, da oposição, era desde Aristóteles, isso pensando no quarto século antes de Cristo, em sua obra A Ética Nicômaco, o Tratado da Política. Ética, naquela época, em seu nascedouro, tinha a finalidade específica da felicidade. Mas que a felicidade não era de cunho psicológico, como entenderíamos no mundo contemporâneo. A felicidade só era digna na vida política, porque o homem era um animal político, assim entendido para o povo grego. Significa dizer que a ética está intrínseca e subordinada à política. Até porque na cultura grega antiga, e de resto toda a cultura pré-moderna, o conceito de individualidade não era separado do todo, do meio, porque tanto a ética quanto a política seriam reguladas pelo ethos, uma marcação que se adquire pelo hábito e que estabelece as diferenças para o bem comum sempre. Daí que até o indivíduo carregava como sobrenome o nome da cidade. A subjetividade não era exclusiva, eu versus o outro. Meu pensamento era sempre um nosso pensamento. Minhas atitudes eram conjuntos. Bom, lembrando que então, nesse sentido, quando estivermos aqui hoje falando sobre a corrupção, nós trabalharemos dentro da temporalidade do hoje. Isto é, vamos separar o problema da legalidade ou da legitimidade versus a ilegalidade e a ilegitimidade. É nesse espaço que vamos discorrer sobre o que seria corrupção e o que seria o seu oposto. E vamos deixar outra questão, quem sabe, para outras instâncias, o problema moral versus imoral. Ou seja, o fórum íntimo da vida privada, diferente do fórum público da esfera coletiva, institucional. Pois bem, se para Aristóteles e para o povo grego, ética e política eram conjugados geneticamente, isso começa a mudar do século XVI para o século XVII, com o nascimento do mundo moderno, que se afigura também com o nascimento da propriedade, o conceito de posse, do direito jurídico, do direito político, do pensamento, o iluminismo, o capitalismo, e que se afigura também no nascimento do Estado moderno. Conceito de Estado que agora é inaugurado por Maquiavel. E Maquiavel tinha que estabelecer uma linha imaginária conceitual limítrofe, e que não se ocupava mais do mundo fora dessa linha, o que seria antes a preocupação de um império gigantesco como foi o romano, católico, em que todo o mundo seria a possibilidade do seu reinado. Agora, Maquiavel quer estabelecer o que hoje chamaríamos de Estatuto, Constituição Nacional, que não era apenas a regulação jurídica, era sobretudo o ato de pensar como partícipe autônomo de responsabilidade de um povo e não de outro.
Portanto, a exemplo, um francês seria regido por leis francesas, por uma identidade nacional, e não por leis inglesas. Essa separação de um povo para outro, que antes não era clara, porque um senhor feudal poderia conquistar novas terras de um reinado próximo, e esses vassalos, que não eram cidadãos, passarem a pertencer àquele povo e sua linguagem. Agora, mesmo que um outro país, depois de Maquiavel, estabeleça a posse, a apropriação, a invasão de um terreno, ele está invadindo, sobretudo, uma identidade nacional, em que um francês fora da França é um expatriado, mas a sua referência é a nacionalidade. Nasce com Maquiavel uma identidade para dentro, que só foi recentemente quebrada em seus limites, que por muito tempo, muitos séculos, se tornaram quase absolutos, com uma globalização econômica, em que nós somos filhos de uma geração cuja identidade não é mais a política em nossos tempos, mas a economia. Qualquer empresa hoje no mundo, por exemplo, se citarmos uma multinacional e perguntarmos qual é o país de origem dessa multinacional, poderíamos, ao tempo de Maquiavel, citar um país. Mas hoje, como não é a política, mas a economia, o estatuto de identidade de um povo ou de uma instituição, esta instituição poderia se chamar, por exemplo, Toyota, demos um exemplo, e suas peças fabricadas, ora em um país, mas antes de continuar eu lhes pergunto, de onde é a Toyota? Vocês sabem? Japão? Venezuela? Brasil? Paraguai? A Toyota publica suas peças escrito assim, Made in Toyota. Ela não tem mais uma filiação política. O país que lhe pagar mais condições com menor tributagem, terá ela em segundos a mudança jurídica e milhões sendo transmigrados. O que significa que a política perdeu o seu estatuto para o poder econômico, e o poder econômico, que é a produção material de subsistência de um povo, para o jogo de mercado, que é flutuante. Bom, essa ideia fez com que o conceito de ética e política não fosse o mesmo de antigamente. Com Maquiavel, para dar conta de um mundo que não era mais imperial, fez-se a necessidade do afastamento dos valores morais cristãos, que eram do mundo, ou antes, metafisicamente, de Deus. Passariam agora os valores de um povo sobre o certo e sobre o errado a pertencerem exclusivamente a este povo e nenhuma outra valoração externa. É com Maquiavel que a ética se afasta da política. A ética vai para o fórum íntimo, que pouco importa ao Estado. E o Estado, no mundo moderno, se afigura como sendo a problemática da economia da força. Certo será, assim como depois Hobbes e outros tantos vão dizer, todo governante que conseguir causar autonomia suficiente ao seu povo. Força demais para isso, e esse povo poderá se revoltar. Força de menos, e esse povo, com a lassidão, poderá não causar a obediência necessária. Então, uma lógica do controle, uma lógica do poder substituindo a lógica dos valores. Com a ética afastada da política, foi possível reorganizar a falência de uma moral cristã que se tornou imperialista. Nesse sentido, não demora, século XVIII, o romantismo de Jean-Jacques Rousseau recupera uma tarefa que era simultaneamente do espírito cristão, como a falar da natureza humana, de um bom espírito universal, e ao mesmo tempo o mundo conhecido cruel, trágico e altamente perverso, como foi a Europa no século XVIII.
retomando o argumento que Rousseau teve que enfrentar de Hobbes, de que o homem é o lobo do homem, que o homem é essencialmente cruel e não existe ética, tudo o que existe é a política da força, e todo necessário para que um ditador cale os ditadores menores, não mais do que isso. Hobbes diz assim: se você discorda de mim, então por que tranca a sua porta? Por que usa cadeados? Por que anda armado? Se acredita nessa bondade ou no espírito da ética? Difícil contra-argumentar contra isso e se atualizarmos esses argumentos para o nosso cotidiano. Todavia, Jean-Jacques Rousseau estabelece com seu Contrato Social, obra publicada em 1762, a tese de que o homem foi corrompido pela natureza da sociedade. O como isso aconteceu foi justamente pelo conceito de propriedade. Mas não vamos entrar por essa argumentação de Rousseau, que é demorada. Seja como for, de um estado imaginário de como os homens eram em estado de natureza, até como eles são altamente corruptos, o fato é que compete à natureza, aos contratos políticos, aos tratados de todas as naturezas, de quaisquer filiações, de reuniões entre povos, reuniões entre partícipes dentro de uma sociedade, deve haver um princípio filosófico: devolver ao homem a segurança que lhe foi perdida, e o direito teria essa boa-fé. Todo o nosso direito contemporâneo é fundamentado em Rousseau, na crença da boa-fé de que, apesar da corrupção, apesar da má-fé, apesar dos homens, compete ao contrato restabelecer a igualdade, o direito, a fraternidade. Rousseau é o avô da Revolução Francesa. Mas é interessante que das duas ideias há tantas questões importantes, mas eu trago aqui duas ideias importantíssimas de Jean-Jacques Rousseau para tentar reestabelecer, ao modo de Aristóteles, a ética e a política a serem juntas, coexistindo. Rousseau sabia bem que, uma vez havendo a representação pelo voto, o sufrágio universal, haveria no homem eleito, representado ou chamado ser político, o desejo de trair o seu povo, porque, lembremos, já está corrupto. Então ele estabelece um tempo para que esta eleição não fosse demorada demais, a fim de que esse homem não se apossasse dos bens públicos. 4 anos foi o ideal. Ainda hoje preserva-se essa crença de um tempo suficiente para que não haja muita corrupção e trabalho necessário. No entanto, aqui havia uma questão importante. Rousseau separa, pela primeira vez na história da humanidade, apesar de o conceito de democracia já existir nos povos antigos desde Aristóteles, pela primeira vez, democracia, que é o povo no poder, o povo não é a aristocracia como era para os gregos. O povo é qualquer um nascido, independente de quaisquer opiniões, independente de quaisquer poderes econômicos. O povo era, pela primeira vez, o direito de haver nascido. Isso coloca o voto em pé de igualdade matemática entre ideológicos, falseados, corruptos e os de boa-fé, entre ricos e pobres. E aí então ele separa a diferença entre vontade do povo, melhor, ele separa a vontade da maioria da vontade geral. Porque ele diz: a vontade da maioria corrupta não será autêntica democracia. Imaginem, basta oferecer um pouco de cerveja e muita farra para que votem em um determinado candidato, e a maioria, grosso modo, fará vencer não a democracia, mas o fim da diversidade. Daí que
Com a vontade da maioria, não teremos democracia, segundo Rousseau. Precisaremos de algo diferente, a vontade geral. Qual é a diferença de um para com o outro? Rousseau estabelece assim: a vontade geral é a vontade da razão, não da maioria. Eis que a minoria poderia ter razão e não a maioria. A diferença então deveria ser colocada por algo diferente do voto, não apenas, mas sobretudo como mais importante do que o voto: o discurso, o debate, para que o voto fosse consciente, iluminado pela razão. Aí sim, se um povo tivesse a discordância, a praça pública, a capacidade de sempre recorrer à racionalidade, a razão não permitiria que a maioria substituísse o argumento. Mas esta tese fez com que Rousseau, ao estabelecer o contrato social, obra publicada em abril de 1762, a necessidade urgente de outra obra dele, a Emílio, ou da Educação. Essa obra foi publicada em maio do mesmo ano, praticamente junta, e ele vai dizer: se um povo não tiver a educação, não será possível a democracia, e o sufrágio universal será uma farsa que vai corromper o Estado. Daí que o contrato social é o estabelecimento de uma política que reuniria, uma vez afastada por Maquiavel, a ética, a política juntos. Mas isso só seria possível, de novo, pela educação que havia no povo grego, chamado paideia. E no povo grego não havia separação entre pobres e ricos, havia entre cidadãos e não cidadãos. Então, enquanto cidadãos, ali existia uma democracia própria à época. Dito isso, se houver então uma possibilidade de uma política não corrupta, será o mesmo que uma sociedade educada. A pergunta permanece em aberto. Mas falando em corrupção, apenas para tentar decifrar várias das suas significações, eu apresento aqui 3 definições. Corrupção como, naturalmente, uma reciprocidade negativa, porque o corruptor exige coparticipação ativa daquele que recebe a corrupção. Não haveria corruptor sem o corrupto do outro lado. Não podemos esquecer isto. Então podemos pensar em corrupção, primeiro, como a concessão de favores ilícitos, favores pela própria consciência reconhecidas como erradas, por meio de alguma recompensa camuflada. Uma concessão contra a consciência subordinada a um pagamento ilícito. Isso nos coloca de novo a Thomas Hobbes. Quando o mal-estar da civilização vai dizer: sim, é verdade, o homem é o lobo do homem, e o instinto, a pulsão em busca do prazer vai facilmente encontrar na sedução satisfeita pela vontade a corrupção. Então, se o homem é por natureza, uma pergunta hipotética cujo Freud haveria de responder junto com Hobbes, em bases comuns com diferenças conceituais pequenas. Se o homem é pulsão instintual, se o homem é essencialmente o desejo em busca de saciedade, não será difícil traduzi-lo e alimentá-lo com seus desejos. É por isso que Freud vai dizer que basicamente tudo que chamamos de virtude cristã é hipocrisia. Que quando dizemos tais corruptos e fazemos críticas a eles em geral, aliás, para Freud, segundo a psique do id universal, eu discordo de Freud, seja como for, para ele, nós só falamos mal de tais políticos porque silenciosamente ou inconsciente gostaríamos de estar no lugar deles, garantindo a certeza de que nós não seríamos pegos
em nossa satisfação e deleite. Bom, se o homem fosse apenas esta pulsão, eu concordaria com Freud. Mas acho que Freud só conheceu e generalizou o máximo do seu olhar. Bom, então, segundo essa tese, do qual Freud estaria, creio eu, interpretando, apresentando de uma natureza da pulsão humana, não há corrupção da natureza humana, simplesmente o homem é assim. Aí é uma questão de como coibir os desejos em sua busca insaciável de satisfação. Daí o superego, daí outros limites sociais e limites que seriam caros ao ser humano. A outra forma conhecida de corrupção é o chamado, na instituição, nepotismo, que é a contratação de parentela sem mérito nos cargos públicos. Mas isso já não seria em cargos de uma firma privada, ainda que sem competência. Então isso é discutível. O terceiro elemento, talvez hoje um dos mais populares, porque mais conhecidos dos noticiários, é o desvio ou a apropriação de fundos públicos ou privados de terceiros. Com esta apresentação, fica a pergunta, devolvida a todos nós, e eu passo ao querido professor Frederico Flecha, se é possível haver institucionalmente, em alguma instância, pequena que seja, política sem corrupção, em que política e ética sejam conjugações do mesmo conceito. O que acha, querido? Obrigado a vocês. Participar do Café Filosófico é sempre um dilema, né? Eu venho com as minhas ideias todas prontas no caminho, aí o Will começa a falar, aí eu começo a anotar e de repente eu já não sei mais o que eu estou anotando, eu já me perdi, eu já mudei de ideia, eu já voltei. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente, eu vou começar respondendo e explicando depois, eu não vou deixar a resposta para o fim. É possível fazer política sem corrupção? Não, não é. Na prática, filosoficamente, não interessa qual é a nossa base fundamental, eu acho que é inclusive um contrassenso a gente pensar nessa lógica da política sem corrupção pelo próprio conceito da palavra política. Eu vou tomar a liberdade de assumir aqui um conceito bem simplificado de ética e política, como sendo ética sendo individual e a política sendo algo mais coletivo. E dentro dessa lógica, a gente para analisar a política como, pelo menos em teoria, uma busca de felicidade coletiva, uma busca de felicidade de vários grupos e não de um grupo só. E aí, obviamente, a gente tem uma série de percalços no meio desse caminho. Por exemplo, aquele grupo que se abstém, em tese, de participar da política, ele está garantindo a outros grupos que determinem quais são os seus padrões de felicidade, quais são os seus padrões de organização de mundo. E, obviamente, isso é algo que a gente conhece bem, os grupos são muito diferentes em demanda, em ideias, em necessidades, são muito diferentes, inclusive, no próprio conceito de felicidade. Então, a gente já tem um problema conceitual de antemão, que é fazer com que todo esse agrupamento heterogêneo consiga assumir o mesmo conceito, por exemplo, de certo e errado. Quando a gente começa a analisar a questão da ética, hoje em dia existe um discurso curioso, e eu acho que isso deixaria Aristóteles meio zonzo com essa lógica da ética justificada, né? Do sujeito justificar, por exemplo, que pagava propina porque se fosse assim não conseguiria atuar naquele mercado, não conseguiria ter lucro, não pagaria os seus funcionários, não teria os seus contratos, não conseguiria prosperar naquela atividade, ou seja, justificando o erro inicial da propina, ou seja, Maquiavel poderia, obviamente numa interpretação bem superficial, dizer que os fins aí justificariam os meios pelos quais nós, em tese, justificamos a corrupção. Mas a gente analisando essa questão de diferença de grupos, e aí buscando essa lógica, tentando chegar aí no raciocínio da corrupção, eu costumo lembrar, eu já até discuti isso aqui certa vez num café filosófico, curiosa a obra O que é Direito, do professor Roberto Lira Filho, um professor da UNB, escreveu esse livrinho
que em tese era para ser algo bem simples, lá em 1986. Curioso, que faz parte da coleção Primeiros Passos. E mais curioso ainda é a gente entender que se você analisa essa obra 50 vezes seguidas, na 50ª vez você vai perceber que na primeira você não entendeu nada. E se ler mais uma vez na 51ª, você vai descobrir que na 50ª você não entendeu nada. Porque na verdade o Roberto Lira Filho ele trazia muito isso, de que a gente tem o costume de impor as nossas regras, e aí obviamente eu tomo a liberdade de tirar isso só do mundo do direito e trazer para outras realidades, as nossas regras como sendo de fato as regras corretas. Então quando a gente joga isso num conceito coletivo, num conceito social, fica ainda mais complicado. E aí, tomando a liberdade de fazer uma analogia do que o professor Roberto Lira Filho dizia, a sociedade hoje ela funciona como uma panela de pressão. E é mais ou menos a realidade do que a gente vive hoje. Essa realidade e esse discurso que a gente ouviu durante muito tempo de que a maioria decidiu quem deveria ser presidente, a minoria tem que sucumbir quanto a isso, isso é o discurso que faz com que a panela de pressão não aguente, ela estoura. O professor Roberto Lira Filho dizia que a convivência social é uma convivência de uma macro-sociedade com micro-sociedades. E as micro-sociedades têm demandas tão importantes, tão necessárias quanto a macro-sociedade. E aí muitas vezes me assusta o discurso da democracia como sendo a ditadura da maioria, e é um discurso que curiosamente vem tomando corpo na imagem de alguns congressistas, porque a partir do momento que a maioria se impõe, que a maioria resolve de fato atuar enquanto imposição à minoria, nós temos as micro-sociedades com demandas muito reprimidas, demandas não aceitas. E na lógica da panela de pressão, a panela de pressão só funciona, o feijão só cozinha sem causar um desastre em casa, e eu tenho que admitir que eu morro de medo de panela de pressão, isso é de infância, porque aquilo é um perigo. Se aquela válvula não funciona, a panela de pressão é um desastre, e a sociedade funciona exatamente assim. Se a gente começa a não ouvir as demandas de micro-sociedades, a demanda das minorias, o resultado disso tudo é a revolução, o resultado disso tudo é o questionamento das bases originais de tudo isso. E aí eu volto a discutir. Dentro da nossa estrutura de grupos, é óbvio que cada grupo tem sua ética própria dentro dessa lógica, e aí eu me atrevo a dizer, e eu não sei até onde eu estou correto nisso, eu anotei quando você perguntou se todos fossem éticos, será que precisaríamos da política, ou se eles discutirmos a política agora? Eu acredito que sim, eu acredito que a gente poderia ter várias éticas de grupos distintos e ainda assim ter uma política corrupta. Eu acredito muito nisso. Eu acredito na ética de um deputado Bolsonaro que discute a sua própria ética dentro do seu próprio grupo, e me dá muito medo isso, mas é a ética dele. E ao mesmo tempo acredito na ética dos grupos opositores, Jandira Fegali, o próprio ex-Big Brother lá, o deputado Jean Willis, né? Acredito que tudo isso é uma ética de grupo, uma ética própria. E, em tese, a arte da política seria exatamente fazer com que essas éticas contraditórias convivessem sem que isso pudesse representar uma afronta, sem que isso pudesse fazer com que a panela de pressão de fato estourasse. A primeira coisa que eu posso levantar para mostrar que de fato a ética, a política por si só, ela já trabalha de antemão com a questão política, é a própria existência do que a gente chama de burocracia. A gente já entende que a burocracia é algo extremamente necessário, na verdade como uma contraposição de poderes, como um sistema de autovigilância. E aí, enquanto a gente discutia aqui mais cedo, conversava, eu logo lembrei de Foucault, e é incrível como Foucault, ele sempre permeia as nossas discussões aqui, né? O panóptico, acho que é bem acho que é o simbolismo do que é a nossa burocracia, porque a nossa burocracia nada mais é do que uma criação de autovigilância, de entraves, exatamente porque você não consegue confiar em quem está ao seu lado, você não consegue acreditar, e as pessoas, por mais que o discurso seja diferente, as pessoas não acreditam que é possível de fato conviver em sociedade sem corrupção. E esse debate eu acho que não perpassa pelo fato de você discutir se o homem é bom ou se é ruim, mas antes de mais nada, em discutir que os interesses alheios não são os mesmos interesses que eu tenho. Então eu preciso vigiar até que ponto esses interesses de fato são salutares aos meus interesses. Então esse sistema da autovigilância, de você ser vigiado por todos os lados, é o que a gente chama hoje de burocracia. Só que ele cria também e aí a gente entra num paradoxo complicado.
quase sem fim, porque quanto mais burocracia, mais difícil fazer, mais difícil atuar na política, quanto mais difícil, mais justificável, lembrando aquela ética da justificativa, mais justificável a corrupção. Então eu sou corrupto pelo excesso de burocracia, mas o excesso de burocracia existe porque eu sou corrupto. Então muitas vezes a burocracia, por exemplo, na questão tributária, na questão empresarial, é tão grande que estimula com que o empresário busque formas alternativas, e aí em formas alternativas leia-se corrupção, para conseguir atingir os seus objetivos ou sobreviver nessa selva que a gente tem hoje de leis, de direitos, de ilícitos, de corrupção e etc. E quanto mais a gente descobre essa corrupção, e aí eu estou usando o meio empresarial como exemplo, mas na política a lógica é exatamente a mesma, quanto mais a gente descobre essa corrupção, mais burocracia a gente cria. Então a gente entra nesse ciclo vicioso em que a tendência é que o resultado seja sempre o mesmo, ou seja, uma adaptação do ser humano corrupto ao meio burocrático. Então, mais uma vez, a gente mostra que a corrupção ela nada mais é do que um resultado social. No caso do Brasil em específico, eu gosto muito de acreditar, não sei se eu estou correto, mas eu prefiro acreditar, porque se fosse diferente seria ainda pior, de que o Brasil é uma sociedade ainda na sua adolescência. O Brasil é uma sociedade ainda com formação de conceitos de certo e errado. E isso tudo fica muito claro a cada dia que passa, quando a gente percebe, e só levantando para vocês que eu acho que a corrupção é muito mais um fator antropológico do que um fator educacional, do que um fator sociológico. Eu acho que nós temos um discurso muito bom de certo e errado, mas os nossos atos que geram as repetições de novas gerações não condizem com o nosso discurso de certo e errado. E aí, obviamente, eu estou levando a antropologia por um lado mais simplificado dessa história da repetição, né, de gerações repetindo o que as gerações anteriores viveram. Então nós temos, e pior, além de uma sociedade adolescente, nós somos uma sociedade adolescente mimada, uma sociedade que não passou pelas dificuldades que deveriam ter passado para que a gente aprendesse com os próprios erros. E é muito curioso isso, em todos os sentidos. E aí eu tomo a liberdade de entrar, de cutucar a ferida, lembrando que dessa porta para dentro a gente tem a liberdade de discutir muitas vezes questões que podem ferir até o que a gente acredita em alguns momentos, mas o Brasil é uma criança tão mimada que de todas as ditaduras da América Latina foi a que menos sofreu em números. É incrível isso, como o Brasil foi, eu não sei, abençoado desde o início, e esse benefício pode ter sido um grande problema. E se a gente parar para analisar historicamente, as sociedades mais desenvolvidas, elas criaram primeiro uma concepção individual da necessidade, para depois transferir essa concepção individual numa vigilância coletiva. Sempre numa vigilância. Não é uma questão, por exemplo, de dizer que a sociedade alemã aprendeu com os próprios erros. Não. O cidadão alemão aprendeu com os próprios erros e aprendeu assim a vigiar a sua sociedade para não deixar que a sociedade voltasse a ser o que era no passado, voltasse a ter os problemas que tinha no passado. Mas antes de mais nada, não é o Estado, mas o cidadão quem sofre e aprende com o seu sofrimento. Uma coisa muito curiosa, quando a gente fala nessa história de bem comum, de bem individual, quando a gente fala principalmente em voto, e eu separei algumas palavras aqui enquanto o Will fazia a fala dele, e eu vou tentar tratar dessas palavras de forma contextualizada aqui: ética, burocracia, democracia, identidade, liberdade. Hoje em dia, e a gente contextualizando para as atuais manifestações, a gente percebe algumas coisas interessantes. Por exemplo, alguns argumentos acerca do porquê não participar das manifestações. Eu não caminharei lado a lado com quem discute a ditadura militar. De fato, se o meu objetivo fosse a ditadura militar, ou pelo menos se a ditadura militar fosse o objetivo da manifestação, eu também não caminharia. Agora, vocês já imaginaram se os americanos resolvessem não caminhar ao lado dos soviéticos para derrubar a Alemanha nazista? Ou se os soviéticos resolvessem não caminhar ao lado dos americanos, dos britânicos, dos franceses, os malditos capitalistas, né, os porcos chauvinistas e etc., para derrubar, provavelmente hoje metade da Europa falaria alemão. E debaixo tem uma suástica para piorar ainda mais. Então não me interessa, e eu, antes de qualquer coisa, acho que é direito
individual do cidadão acreditar que a ditadura militar seja uma solução, e dou graças ao que possa existir de deuses nesse mundo, que a maioria não concorda com essas pessoas, mas eu acho que é um direito dele de ladrar, latir, morder e fazer o que bem entender, lembrando que o nosso objetivo final é comum, e se você quer atingir um objetivo final, é isso que deve ser feito. O objetivo final é o fim da corrupção. Agora me assusta ainda mais quando os argumentos passam a ser: eu não vou combater essa corrupção porque existe uma corrupção ainda pior depois. Então pronto, então a gente fecha tudo, vai embora, porque não tem solução. Porque se o nosso objetivo não é tirar o corrupto, porque existe um corrupto ainda pior lá fora, nós estamos simplesmente concordando de que não existe ninguém honesto o suficiente para assumir o que está aí. E aí eu volto em Aristóteles. A gente não, mas muita gente leva a democracia grega como exemplo de democracia e muitas vezes desconhece que a democracia grega era uma democracia de baixíssima representatividade. O demos na Grécia era um número muito pequeno de pessoas em termos representativos. Ou seja, se a gente espelha a democracia grega, ou se a gente compara a democracia grega com a democracia atual, a gente vai perceber que na verdade os gregos eram quase que uma aristocracia dentro da nossa lógica atual. Somente os bons tinham o direito de decidir. O sufrágio nunca foi universal na Grécia, mas porque os gregos de antemão acreditavam que as pessoas deviam ser preparadas para debater o bem comum. Gente, ir aqui individualmente é uma análise que eu acho que a gente faz em casa, e se a gente fizer essa análise em casa a hora que acorda, o resultado vai ser um. Se fizer antes de dormir, a gente provavelmente vai assustar com o que vai ver no espelho. Quando a gente fala em bem comum, é muito difícil você abrir mão do bem individual em prol do bem comum. Quando você fala em termos de governante, se você coloca o sujeito com o poder na mão, o sujeito que representa um partido, o sujeito que representa uma parcela específica da população, você falar em bem comum é quase impossível. Difícil já é você falar no bem da sua parcela, daquela parcela a qual você representa, quanto mais no bem coletivo. Aristóteles dizia: o sujeito, se quiser ser um bom político, retira ele da mãe quando recém-nascido, faz com que ele perca todos os conceitos de bem individual, para aí, quem sabe, no futuro ele possa entender como é defender o bem comum. É quase impossível isso para a gente. E quando eu digo para a gente fazer essa análise individual, olhando no espelho em casa, quando você acorda de manhã, é muito simples você dizer: hoje eu vou sair, vou ser o sujeito mais correto do mundo, não vou lesar ninguém, não vou ofender ninguém, não vou furar um sinal na rua, nem ultrapassar o limite de velocidade. Aí eu quero que você volte antes de deitar, olhe no espelho e faça toda a análise de novo. Hoje, a hora que eu estava saindo de casa, eu fui nas manifestações, voltei correndo para casa para poder chegar aqui a tempo. Na hora que eu estava escolhendo minha roupa, eu encontrei essa camiseta que é de um grande amigo, um artista plástico, Marcelo Nishimoto, e ele tem uma frase que eu acho que é a nossa frase de fim de dia. Pode ser também no começo da manhã: quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do banco? Onde é que eu me encaixo nessa história? Porque a gente não é fácil, em todos os sentidos não é fácil. Agora, principalmente quando a gente amplia esses conceitos. Vocês já imaginaram o que é um governante, muitas vezes, dentro dessa lógica da panela de pressão, das micro-sociedades, ter que lidar com aquilo que é impopular simplesmente porque é correto? Óbvio que o Congresso Nacional tem, na minha opinião, uma parcela de culpa ainda maior. Quando a gente cria essa questão dos 3 poderes, de cara a gente já vê que o negócio não funciona, porque se funcionasse eu não precisava de 3 poderes se vigiando ali o tempo todo. Não precisava dos 3 poderes se vigiando o tempo todo. Mas a grande questão que fica, e acho que o grande problema que a gente tem nessa história, é que o nosso sistema não funciona. Grande parte por culpa nossa. Olha que coisa incrível, só encerrando, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, mas vou encerrar aqui para não demorar demais. Muita gente critica o deputado Jair Bolsonaro, inclusive eu, no que ele diz. Mas incrível, eu critico, não concordo com nada dos fundamentos que ele utiliza, das razões que ele tem, mas eu acho que ele é um dos poucos deputados que merece o nosso respeito. E na minha opinião, acho que ele é um dos deputados que mais honra o salário que recebe. Porque ele tem 400 mil eleitores que pensam exatamente como ele. Tem os mesmos argumentos estapafúrdios que ele tem. E ele é pago para defender e representar esses 4 mil eleitores. E aí eu deixo outra pergunta: o seu deputado
faz isso por você? O seu deputado compra todos os tipos de briga por você? Responde a processos criminais, enfrenta tribunal de ética para defender o que você pensa? Aí acho que a gente pode ampliar inclusive essa pergunta, porque aí a gente transfere o problema para nós mesmos. Você lembra em quem você votou para deputado? Senador? Você sabe o que o seu senador está fazendo hoje? Porque se você soubesse, aí você teria uma representação proporcional legítima. Aí sim a gente poderia começar a pensar na possibilidade da burocracia superar a corrupção. Até lá, a burocracia vai ser sempre a tranca que a gente coloca na porta depois que o ladrão já entrou. Obrigado. Obrigado, querido. Daqui a pouquinho eu convido vocês a estarem com o microfone aberto para todos participarmos de um diálogo, tá bem? O querido professor Luiz Inácio, que disse não ter podido vir, ele, a meu pedido, escreveu um pequeno texto defendendo, sim, a possibilidade de haver políticas sem nenhuma corrupção. Eu vou lê-lo e abri-lo para o debate. Pedirei ao querido Frederico Fleisch, professor, que faça suas considerações e vamos ouvir de todos também. Antes, eu queria reelaborar o conceito de ética diferente de moral. Uma questão antiga e sempre precisa ser atual. Ética costuma ser entendida como uma análise dos valores morais que nascem nas culturas segundo as diferenças entre povos, grupos. Diferenças que geram práticas diferentes. Então, nesse sentido, a moral é completamente subjetiva e totalmente relativa. Mas a ética, não. Não haveria, teoricamente, uma ética para mim e uma ética para você, porque discordamos de opinião. Isso não seria ética, seria achismo. A ética deve estabelecer um debate público, com argumentação aberta à contra-argumentação, mas não havendo uma argumentação à altura, não há um desfazimento de um valor. Nesse sentido, para haver ética, é preciso haver fundamentação. E nesse sentido, o espaço do diálogo e a esfera pública para essa argumentação. Quero dizer que, por exemplo, se tínhamos a crença da natureza humana até a Segunda Guerra Mundial, metafísica, o homem bom, o homem mau, por muito tempo, se tínhamos de um lado Ocidente e Oriente, com a presença do nazismo, o escândalo foi tão forte que nos unimos sobre várias diferenças morais para uma ética em comum. O que tentou foi o nascimento das Nações Unidas e a tentativa de um direito internacional do homem, apesar das diferenças. E essa tese de direitos de igualdade, pelo menos tais como foram elaboradas, não causaram efeito. Daí que surgiram, mais recentemente, a necessidade, depois do nazismo, o direito às diferenças, não o direito às igualdades formais. É aí que se estabelece a tese de que existe basicamente uma única ética, com infindáveis valores morais. E seria esta: você tem direito a pensar o que quiser, a acreditar no que quiser, desde que não fira o direito e o espaço de um outro também apresentar suas ideias numa esfera comum. Mas aí é preciso ter o cuidado de eu não calar, de eu não destruir antecipadamente o outro quando ele fala. É o que acontece com a maioria querendo calar a voz da minoria. Portanto, se alguém for defender o direito, por exemplo, à pedofilia, que haja pelo menos o respeito à escuta para ouvir-lhe os argumentos.
mesmo que flagrantemente a maioria vá contra. A ética não está nesta ou naquela postura, mas no direito às diferenças. Acho importante colocar isso. Indo ao texto do professor Luiz Ignaz, para que todos debatam, abro em aspas o texto dele, que ele me enviou há pouco, dizendo: Frederico, ante a pergunta, é possível na prática se fazer política sem nenhuma corrupção? A resposta que tenho é sim. Resta explicar por quê e como. Bem, primeiro, é preciso que se saiba do que estamos falando. Ou o que é, afinal, corrupção. O senso comum costuma pensar a corrupção a partir da moralidade privada. Corrupção, nesse sentido, seria o produto de uma virtude fundada na existência de pessoas absolutamente honestas, ilibadas, incorruptíveis. Estas pessoas agiriam de forma limpa, sempre desinteressada, não mentiriam jamais, seriam completamente sinceras o tempo todo e, sobretudo, não beneficiariam grupos específicos com seus atos, e sim a sociedade inteira sempre. Se a ausência de corrupção for isso, então não há como admitir a possibilidade de uma resposta afirmativa à indagação feita. Não há e nunca haverá uma sociedade feita apenas de homens perfeitos, corretos e honestos sobre todos os pontos de vista. E pior, todas as ações administrativas ou políticas sempre beneficiam alguns em prejuízo de outros. A administração do Estado, por exemplo, toma de todos e aplica de volta de forma seletiva, ainda que seja corretamente para beneficiar os menos assistidos e dirigir dispersões e desigualdades sociais e econômicas. Assim, temos que trazer uma definição mais precisa de corrupção e, no caso, penso eu, menos dependente da moralidade privada. Corrupção é a apropriação privada de bens públicos fora do marco legal. Um agente público, quando desobedece às regras beneficiando-se ou beneficiando alguém privadamente, está se corrompendo. Esse agente é honesto ou não? É virtuoso ou não? Isso não importa. Ele não deve apropriar-se privativamente do que é público e deve impedir dentro do possível que isso aconteça. É isso que importa. Esse agente público, na condição de político, dirá sempre a verdade? Será sempre sincero? Claro que não. As pessoas públicas não dizem o que pensam, dizem o que é conveniente dizer. Em outras palavras, dizem o que deve dizer, seja para atender demandas da população, seja para vencerem disputas eleitorais. Um político, uma vez numa democracia representativa como a nossa, deve ser a voz daqueles a quem representa e não a voz de si próprio. Assim, ele dirá que concorda com essas coisas que discorda, se essa for a exigência do cargo que ocupa. E isso não é corrupção, isso é política. Sobre essa interpretação, a política sem corrupção não apenas é possível, mas existe no Brasil e mais do que se pensa. Há políticos que não se apropriam privadamente de bens públicos, mesmo que busquem atender demandas de seus aliados. Há políticos que não furtam dos cofres públicos, mesmo que interesses privados busquem beneficiá-los para estarem próximos do poder que eles representam. Há mais do que se pensa políticos honestos e sinceros, que de tão duros são vistos como politicamente inábeis, como governantes que não sabem ouvir e cuja trajetória, não raro, se torna curta em razão disso. De modo que, sim, é possível uma política sem corrupção. Mas penso que a pergunta poderia ir mais além. Uma política sem corrupção é provável como regra geral da política? Em outras palavras, é possível sonhar com uma estrutura política em que a corrupção praticamente inexista?
Para responder a esta pergunta é preciso que se tenha a consciência de que estamos falando de política, não de outra coisa. Isso significa que, para que algo aconteça, é necessário que haja um contexto social e histórico propício. E é aí que eu gostaria de chamar a atenção para uma peculiaridade especificamente brasileira. Uma política sem corrupção demanda uma sociedade que a construa a partir de si própria. Com isso quero dizer que a corrupção inexistente é sustentada por uma cultura de leniência com a corrupção que existe interiorizada na vivência social. Uma sociedade para a qual as regras podem ser burladas cria as condições culturais para que seus dirigentes também burlem as regras. E em sociedades assim, as pessoas votam em corruptos e, às vezes, até os invejam. Eis porque o que estamos vivendo no Brasil hoje é algo que merece muita reflexão. Sem dúvida, a nossa classe média protesta contra a corrupção. Entretanto, faz isso de forma moralista, sem romper com o individualismo, sem movimentar a autocrítica e, sobretudo, sem perceber a politização do seu próprio movimento. O moralismo individualista não constrói política. É o protesto pelo protesto. Somos contra sem ter certo aquilo ao qual somos a favor. As pessoas que foram às ruas hoje querem o PT fora do poder, mas não sabem quem nem o que querem colocar no lugar. Por esta razão, alguns dos partidos que alojam em si os políticos mais corruptos do país estão na articulação desse movimento. Partidos que apoiam o movimento não porque sejam contra a corrupção. Tecnicamente, até para manter as aparências, todos os partidos e políticos são contra a corrupção. E sim porque estão fora do poder. E vem nessa movimentação uma onda para surfar em direção à conquista do poder. Se possível, sem a necessidade da batalha eleitoral. Foi isso que aconteceu em 1964, quando a classe média foi às ruas pela família e pela propriedade, entre aspas, contra o comunismo que atribuíam a João Goulart, que, por sinal, jamais fora comunista. Nenhum militar, nenhum banqueiro, nenhum político norte-americano estava nas ruas em 1964, mas foram eles que tomaram o poder. Hoje, os interesses internacionais relacionados à posse do pré-sal, os partidos insatisfeitos pelas derrotas eleitorais consecutivas se unem a vários políticos que têm envolvimento com as operações investigadas pela Lava Jato e criticam o governo por não contê-la. Entraram nessa onda contra a corrupção que movimenta parte da sociedade brasileira para se aproveitarem do movimento e derrubar o governo fraco da Dilma Rousseff. Como a população manifesta-se contra a corrupção, mas não tem projeto nem proposta, qualquer oportunista vê nisso uma possibilidade. Reúne-se o PSDB e o DEM, desejosos de vingança pelo fracasso eleitoral consecutivo. Com a parte fisiológica do PMDB, que se reuniu ontem em convenção e que calcula cuidadosamente o movimento de sair deste governo para fazer parte do próximo, qualquer que seja ele. E esses políticos todos vão às ruas com os malucos que querem os militares de volta e com a legião de pessoas honestas e de boa vontade que, sinceramente, estão indignados com a corrupção do país. Neste contexto, que aparece ampliado pelas redes sociais da internet, há muita gritaria e pouca reflexão. Muita indignação e pouco pensamento. E, sobretudo, muita ingenuidade. O que, de fato, a derrubada do governo Dilma traria para o combate à corrupção no Brasil? Quem ocuparia o poder seriam os não corruptos? A nossa classe média, que foi hoje às ruas, é efetivamente contrária às práticas de corrupção?
O que esperar de um combate efetivo da corrupção no Brasil, de uma classe média como a que temos? Enfim, podemos sim ter uma política sem corrupção, mas é preciso ter a paciência histórica de saber que a luta contra a corrupção começa no interior da sociedade e se refletirá cada vez mais no mundo da política. Não porque os políticos se tornarão pessoas mais honestas, mas porque não lhes restará outra alternativa. Mas, para isso, a sociedade brasileira precisa dizer aos políticos o que querem deles, além deles não serem corruptos. Até porque isso eles sempre souberam. Sem projeto pessoal, não vamos a lugar nenhum que não seja menos sombrio do que este em que nos encontramos. Deixo-lhes esta reflexão, pedindo desculpas por não me fazer pessoalmente presente, fazendo coro com todos, por mais um Brasil melhor, por um Brasil melhor, mais justo, mais humano e mais fraterno. Abraço a todos, professor Luiz Guimarães. Muito obrigado. Deixo algumas palavras agora ao querido Flecha, depois vamos ao intervalo e voltamos com o microfone para que todos participem. Depois das palavras do professor Luiz Ignazio, eu fico ainda mais sentido de não estar presente para poder debater, porque eu com sinceridade discordo de 99% só. A começar porque quando a gente fala que é possível fazer política sem corrupção, a primeira coisa que a gente não pode fazer é restringir a corrupção, porque isso me parece uma tentativa de facilitar o debate. Nós vamos restringir o conceito de corrupção somente à questão da subjugação patrimonial do público, e não é só uma questão de ser corrupto, ser somente aquele que pegou o que é público e transformou em privado. Eu acho que vai muito além disso. Então essa restrição do conceito de corrupção, eu acho que ela chega a beirar, ela é quase tendenciosa para tentar justificar uma possibilidade. Mas aí posteriormente, à medida que foi, eu acho que grande parte dos argumentos iniciais foram exatamente os argumentos que nós utilizamos, só que num conceito um pouco mais amplo do que é corrupção. Eu anotei algumas questões aqui para a gente poder debater depois essas colocações. Primeira coisa, se realmente a questão é só patrimonial, a gente volta com aquela mesma lógica inicial da burocracia se contrapondo à questão da honestidade. Então eu crio maior vigilância, porque ele, como eu, admitiu que o grande problema, o problema inicial é individual, é a base da sociedade, o conceito do que é bem para mim não ser necessariamente bem para todo mundo. E obviamente quando eu digo bem para mim, eu não estou utilizando conceitos éticos, morais, mas não, a absorção patrimonial é um bem comum. E aí eu volto na lógica do freudiana que você estabeleceu do homem-desejo, que se o homem de fato for desejo, a corrupção é mais do que natural, né? Que o homem é desejo e impulso. Mas o sistema da forma que está, gente, da forma que o sistema é imposto, inclusive juridicamente, a organização constitucional, a organização dos poderes, praticamente impede que não haja essa questão patrimonial. Basta fazer uma pergunta muito simples. O sujeito, para ser deputado federal, para ser deputado estadual, ele gasta alguns milhões. Nos 4 anos de mandato ele não vai ter esses milhões de volta. O que justifica esse gasto? Vamos acabar com o investimento privado, as indústrias não vão poder, as empresas não vão poder mais financiar a campanha. Mas o sujeito continua querendo ser deputado, então ele vai desviar o dinheiro público para ser deputado. E isso volta novamente na questão, ele vai ter que achar uma forma de exercer a corrupção para quebrar a burocracia e utilizar. E isso nós estamos vendo atualmente muito bem, né? As empresas públicas estão financiando grande parte das campanhas, cada vez mais com artimanhas mais bem elaboradas, mais bem colocadas. A gente volta àquele paradoxo inicial que eu coloquei. O ser humano é criativo o suficiente para se adaptar a essas regras burocráticas. A burocracia surge sempre depois que o ladrão já passou em casa. Então, bem rapidinho, vou concluir aqui com outros pontos. A questão da articulação do movimento. Isso é um negócio que tem me incomodado um pouco, escutar essa história. Um dos argumentos, eu já rebati, que foi a história de estar marchando lado a lado com quem defende a ditadura militar. Eu tenho 2 opções. Como os russos tiveram, os soviéticos tiveram com os americanos. A gente senta e espera Hitler tomar conta da Europa, ou a gente marcha ao lado dos americanos e
e dar um jeito de derrubar, de convencer, de atingir o nosso objetivo. Hoje eu tenho duas possibilidades. Eu posso continuar na academia discutindo essa questão toda e deixar que o movimento tome o rumo que bem quiser, deixando, por exemplo, somente os defensores da ditadura militar na rua. Ou eu posso assumir o meu posto enquanto cidadão e ir para a rua. E quando eu assumo o meu posto enquanto cidadão, não me interessa saber quem é que imagina estar financiando o movimento, porque essa pessoa só vai ser de fato uma liderança, só vai ser de fato aquele que vai substituir o que está posto, se nós quisermos. E aí vem de novo aquela história, não me interessa quem é que está por trás do financiamento, quem pôs o trio elétrico na rua, me interessa aqueles milhões de brasileiros que vão atrás do trio elétrico e quais são as suas concepções de certo e errado. Isso me interessa saber. E antes de mais nada, me interessa quebrar o ciclo vicioso formado. Isso me interessa muito. Se o que está aí é ruim, eu não vou pensar que pode vir algo pior, eu acabo com o que é ruim. Até porque o que vem depois, no mínimo, na pior das hipóteses, não é a ideal, deve temer o que vai fazer lá em cima, porque sabe que pode também cair, porque nós temos esse poder de ir para a rua e derrubar aquilo que é corrupto, aquilo que não vai de acordo com os nossos conceitos. Então não me interessa, uma posição muito particular, eu acho que a população, quando vai para a rua, de fato ela não vai com o projeto do que ela quer para o amanhã, mas ela tem que deixar muito claro o que é que ela não quer hoje. Isso ela tem que deixar muito claro, independente de saber o que quer ou o que não quer amanhã, porque quem deve saber os rumos do amanhã não é a população, mas é aquela pessoa que é paga para administrar de acordo com propostas que levem o país a um desenvolvimento econômico, a um desenvolvimento social. Então, só para lembrar, já que esse debate que nós fizemos, justamente no primeiro grande movimento que aconteceu, né? Há quanto tempo já? 2013 já. 2013, uma das grandes críticas políticas feitas ao movimento é porque ele não definia claramente o que queria, mas dizia claramente o que não queria. Eu lembro, a questão se repete. É exatamente isso, mas esse é o papel da população. É complicado você pensar numa maioria da população de baixa renda, sem escolaridade, muitas vezes sem preparo, dizendo como é que ela vai organizar a política do país, discutindo se o próximo presidente deve ser liberal ou deve ser socialista. Não, isso não é a grande questão agora, mas com certeza a grande questão agora é de que a sociedade se une para dizer não, a corrupção não. E obviamente a gente sabe que a corrupção é quase impossível no atual sistema, então no mínimo as pessoas devem ter medo de serem corruptas. Elas devem temer serem corruptas, por mais que a gente saiba que por maior que seja o risco que ela corre ao cometer atos de corrupção, ela ainda assim será corrupta, mas a gente não pode deixar que a corrupção seja algo normal, seja algo banalizado. Eu permaneço corrupto porque quem vem depois é pior do que eu. Vou lembrar que o movimento de não violência de Gandhi contra a manipulação e o domínio inglês na Inglaterra, na Índia, não foi para estabelecer algo em particular, que depois, inclusive, ficou em aberto como aconteceria esse governo. Mas não a violência não seria negativo, seria altamente positivo. A paz seria uma força contundente, cuja reação afirmaria algo. E essa afirmação, é importante lembrar de Gandhi, ela viria em dizer algo. A não presença dos invasores implicará a construção que nunca terminará a identidade, mas ela começará conosco. E quando a Inglaterra justamente fez a crítica, mas vocês não terão hindus, indianos, paquistaneses depois com a divisão, vocês não terão uma liderança sem nós. E a resposta de Gandhi foi: olha, qualquer coisa é melhor do que a presença do estrangeiro em seu país. Então, o que faremos? É uma resposta, é uma pergunta cuja resposta não terá uma única alternativa e vai se refazer. Mas o não à corrupção é algo altamente positivo, eu concordo com você. E aí, no último comentário, eu acho que mais quando se discute a questão da ditadura militar, e antes de mais nada se justificar que isso não é uma tentativa de justificar a ditadura militar, de defender nada disso, muito pelo contrário, somos os maiores críticos desse discurso, que eu acho que é completamente descontextualizado em termos históricos de defesa de ditadura militar e coisas do gênero, mas a história ela nos deixa numa posição muito confortável quando a gente discute o que aconteceu em 1964 com grande parcela da população
defendendo a família. Primeiro que nós estamos na década de 60, os conceitos eram outros. Segundo que hoje é muito fácil a gente olhar para trás e falar João Goulart não era comunista. Difícil era falar isso no meio da Guerra Fria, o João Goulart voltando da China, com pressão norte-americana, e a população sendo amedrontada com 1/100º da informação que nós temos hoje. Então é difícil você não convencer grande parte da população, e aí, na minha opinião, uma das causas que pode ter gerado o movimento foi exatamente um erro estratégico de João Goulart de não ter falado ou feito aquilo que deveria ter falado ou feito naquele momento que você colocava nas suas considerações. O político não tem que falar o que ele acha, ou pelo menos não fala o que ele acha, mas o que deve ser falado. No meio de um contexto de Guerra Fria, o sujeito me volta de uma viagem na China. Então, a pressão norte-americana, que sempre foi muito mais próxima de nós do que qualquer outra pressão, por pior que tenha sido, praticamente induziu aquela população, e eu acho que é coerente, é ético, é correto da nossa parte contextualizar os acontecimentos. Lembrando, gente, nós estamos em 1964, não tinha internet, não tinha sequer as liberdades de discurso que nós temos hoje, que a própria moral não permitia a liberdade que nós temos hoje. Então, querer contextualizar hoje, querer criar críticas tão simples quanto, poxa, derrubamos João Goulart porque dizia ser comunista, mas nem comunista era, isso é muito simples para a gente hoje, em 2016, a constatar e questionar. Em 1964 eu não acredito que a família brasileira tradicional, a família brasileira enraizada ainda nos conceitos católicos, nos conceitos cristãos, se fosse tão simples, se era tão simples para eles digerir esse tipo de informação à época. Hoje, espero que seja, né? Com a quantidade de informação que nós temos, com a quantidade de desenvolvimento conceitual que nós temos, espero que a gente não volte, que a gente não crie pensamentos tão retrógrados assim, mas tento não simplificar o raciocínio de época. Muito obrigado, querido. Bom, infelizmente o professor Luiz Ignatz não está aqui para continuar o diálogo com suas ideias. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos com o microfone para que todos participem juntos. Se quiserem, eu posso mandar pelo WhatsApp o texto do professor Ignatz, além do vídeo que vai estar disponibilizado em uma semana no YouTube. Ok? Obrigado. Boa noite, professor. Primeiro, professor Will, o outro professor, a pergunta para o professor Frederico. Aqui, ó. A gente aqui ficou com uma dúvida porque a estrutura do debate ela propunha defendendo que era possível fazer política sem corrupção e outro que era impossível fazer política sem corrupção. E o outro deixou bem claro que sim, era possível fazer política sem corrupção. E o senhor que ia defender a tese contrária. E para nós aqui, avaliando o que o senhor falou, não ficou claro essa posição. Então a gente queria que o senhor esclarecesse se é realmente impossível fazer política sem corrupção. Antes eu queria anunciar, caso queiram o texto que o professor Ignatz enviou pelo WhatsApp, eu mando a vocês, basta mandarem um WhatsApp para mim. Anotem aí. 82 11 2000. WhatsApp 82 11 2062. Aproveito e somando aquela consideração, só um momentinho, me fizeram uma pergunta para eu trazer a você. Se você, querido professor Frederico Flecha, acredita na impossibilidade, na prática, de se fazer política sem corrupção, por que foi a passeata indo contra a corrupção diante da impossibilidade prática? Por favor. Então vamos lá, a primeira pergunta aqui, desculpa, eu devo falar o nome, eu não prestei atenção. Tiago. Eu acho que na prática sim, é impossível fazer política sem corrupção. O que eu não posso é restringir o termo corrupção à questão patrimonial. Essa questão patrimonial a gente tenta, apesar de não conseguir muitas vezes, criar os instrumentos burocráticos.
Aí eu levantei para vocês a diferença de bem comum e bem coletivo. Em tese, a gente chama fazer política sem corrupção aquele político que de fato assume o seu papel de criar um bem coletivo. Ele está lá pelo bem da coletividade, não pelo bem próprio ou pelo bem de um grupo específico. Porque a partir do momento que o sujeito é presidente de uma nação, é governante em qualquer sentido, de qualquer forma, seja no presidencialismo ou não, ele automaticamente assume o ônus de fazer com que toda aquela nação, lidando com as diferenças de micro-sociedades dentro da macro-sociedade, que eu tratei durante a fala, que tudo isso funcione, que tudo isso caminhe para a mesma direção. E na verdade não tem como, hoje é impossível você ter alguém que assuma, até porque normalmente, mesmo para cargos executivos, essa pessoa assume com o interesse de representar o seu grupo, de representar os seus interesses e principalmente de garantir uma continuidade no poder. Então o que a gente faz muitas vezes é criar sempre instrumentos burocráticos ou mais instrumentos burocráticos para tentar amenizar a situação. Para tentar justificar, e já aproveitando para tentar começar uma resposta para outra pergunta que o Will deixou, Goiânia hoje o índice de criminalidade é bem alto, a gente sabe disso, não só Goiânia, eu estou usando Goiânia de exemplo porque é uma realidade que a gente vive, no Brasil inteiro a criminalidade é bem alta. O sujeito que mora em casa, a chance dele ter a sua casa invadida durante uma viagem de férias é muito grande, nem por isso as pessoas deixam de comprar uma televisão e pendurar na parede. A chance de você ter o seu carro furtado ou roubado quando você sai à noite é muito grande, nem por isso as pessoas deixam de ter carro ou deixam de sair à noite. Então não é porque eu sei que a probabilidade de ter um novo corrupto amanhã é muito grande que eu vou permanecer com um corrupto que certamente está aí. Eu vou comprar meu carro, vou sair à noite e vou continuar defendendo a possibilidade que eu tenho de ter meu carro e sair à noite e de que está errado que esse carro seja furtado ou roubado. Então uma coisa é certa, uma coisa é fato, o que está aí está errado. O que vem depois, nós vamos fazer o possível através de instrumentos burocráticos, através de manifestações, através do que for, para que seja no mínimo melhor do que está aí. Mas aí voltando nas palavras do professor Luiz Signati mesmo, se vocês quiserem a perfeição, aí a gente volta para casa, deita e dorme, porque realmente perfeição nós não vamos conseguir nunca. Então eu fui para a manifestação, não porque eu acredito que o que vem amanhã é perfeito, porque eu tenho certeza de que o que está aí está errado. Agora o que vem amanhã depende da gente também. Então depende aí, é uma segunda manifestação, é um segundo momento. E aí, de novo, eu não vou deixar de comprar meu carro, de ter a minha TV em casa, porque eu sei que existe uma chance muito grande da minha casa ser invadida amanhã e eu ficar sem a TV. Eu não vou deixar de sair de casa, porque eu sei que existe uma chance muito grande de parar na esquina e ser assaltado. Então, nem por isso a gente deixa de fazer as coisas, mas a gente busca, assim caminha a humanidade, a gente busca sempre atingir o resultado. Mas que existe a possibilidade de fazer política sem corrupção? Não, não existe. Se existisse, a gente não precisava de todo esse mecanismo de entrave de corrupção que a gente tem e sabe que não funciona. É o alarme do carro, que você sabe que não vai impedir o ladrão de levar o carro, mas você também não deixa o carro sem alarme, porque sabe que assim você facilita, né? Se o seu carro não tem alarme e o carro de trás tem, com certeza o seu é prioridade na hora de levar. Então eu prefiro ter uma sociedade com toda a burocracia armada para pelo menos dificultar. E dentro dessa dificuldade, obviamente, saber que existe uma possibilidade muito grande dele ser derrubado caso a corrupção dele seja manifestamente descoberta, né? Boa noite a todos. Meu nome é Yuri Brandão, eu sou formado em Direito, ideólogo trabalhista e socialista, militante político. Eu gostaria de fazer duas perguntas, deixo aqui aberto ao Will, professor Frederico. Lamento aqui que poderíamos ter tido um bom embate entre o professor Frederico e o professor Luiz Ignati. Infelizmente fomos privados disso, acho que posteriormente temos outras oportunidades. Tomando o primeiro princípio que o ser humano, antes de ele ter qualquer profissão no mundo, ele tem a profissão de ser ser humano. Antes de qualquer coisa, ser advogado, ser engenheiro. E o que acontecendo hoje, nós temos uma dissociação séria entre o que é ética e o que é moral. A ética nós não sabemos o que é. São princípios corretos que nós viemos durante a vida, só que a moral, a gente distorce da ética. Será que esse pessoal que foi hoje para a manifestação, que ela tem todo o direito de ir, ela tem a vida dela privada, coerente com o que ela está pregando lá de fora? Então essa é a primeira pergunta que eu queria deixar.
será que é possível a gente exigir o fim da corrupção? Se bem lembrando que a corrupção, ela não é uma causa, ela é uma consequência, né? Eu acho burrice você questionar uma consequência, você questionar causas. O problema é estrutural da sociedade, que chama-se formação educacional, tanto técnica quanto moral de formação do ser humano. Será possível a gente discutir questão de corrupção, ser uma formação humana adequada? E segunda, só elucidar algumas coisas. O que foi elucidado sobre a ditadura militar, primeiramente, o golpe que houve contra o João Goulart não foi nenhuma pressão dos Estados Unidos somente, foi uma coisa muito mais profunda. Veio desde a época de Getúlio Vargas, da Carta do Testamento, que ele denunciava que havia uma pressão de grupos internacionais para que impedisse o desenvolvimento do nosso país, a emancipação do nosso povo. Então ele foi derrubado pelas reformas de base que o povo não conhece. E outra, o golpe militar brasileiro, de fato, ele foi, como diz outros norte-americanos, medida blanda. Só que a nossa ditadura ela foi muito mais longa e teve consequências graves no nosso sistema educacional. Ela feriu muito mais fundo. As ditaduras latino-americanas foram mais curtas, elas foram sim mais brutas, de fato. Mataram muito mais. Mas a nossa foi muito mais grave. É o que eu acho que o professor Luiz Ignazio descreveu corretamente a sequela da ditadura militar, né? Nós não sabemos questionar, nós não sabemos, sabe, o que queremos, né? Agora, vamos compreender uma coisa. Há 20 anos atrás, quem for no YouTube pode achar que o Brizola fez uma crítica ao PT. Ele queria falar alguma coisa. Lula e Fernando Henrique se acotovelam para elaborar o mesmo projeto e pôr em prática o mesmo projeto neoliberal. E o que vemos hoje, coerentemente, o que o professor Luiz Ignazio disse, são dois partidos disputando o pé de queijo, que é o poder presidencial político no Brasil. Agora, uma outra pergunta que eu deixo. Será que o que nós estamos passando não é uma sequela de nós não sabermos o que é a ditadura militar, de não conhecermos a nossa história, de nós não sabemos nem o que somos como cidadão, como nação, e sabe que a gente precisa se reinventar, ou melhor, é necessário se reinventar, como o professor Darcy Ribeiro colocou. Só para concluir, Will, respondendo a pergunta, teve um brasileiro sim que soube fazer política sem ser corrupto. Foi o professor Darcy Ribeiro, que muita gente não conhece. Nem nas academias hoje estudam a figura do professor Darcy Ribeiro, que ele disse que fracassou em tudo que ele tentou fazer, educar as crianças, emancipar os índios, mas ele deixou uma obra intelectual fantástica e uma obra educacional de CIEPS do Rio de Janeiro, que infelizmente hoje está abandonada. E outra, eu não tenho nada contra quem defende a ditadura militar, eu só acho o problema que muita gente hoje não é que defende a ditadura, eu acho. Pessoas acham a ditadura melhor. Essa pessoa não respeita. Quer discutir ditadura militar? Vai estudar, vai saber o que é. Porque o grande problema da minha geração, porque tem muita gente da minha geração que não sabe nem onde começou e onde terminou a ditadura militar. Só acha. Obrigado, querido. Bom, vamos lá, né? Tem bastante coisa para ser respondida aqui. Primeiro só, deixa eu ir marcando aqui o que eu já respondi. Quando eu falei da pressão americana, eu não falei de pressão econômica ou política, é pressão de conceito. Que o Brasil, da década de 60, ele buscava o American Way of Life em termos de conceito, até porque vivíamos um mundo bipolar. Então a questão conceitual, até porque a gente discutir pressão política não seria sobre o povo, seria sobre o Estado em si. Então a pressão que existia na época dos americanos, a qual eu me referi antes, era uma pressão exatamente de conceito, de olha, você tem duas opções, ou você é um mocinho capitalista, ou você é um bandido soviético.
Então, quanto mais o Estado passava a imagem, e eu não estou, hora nenhuma eu afirmei que o João Goulart também era, ou deixava de ser comunista, ou caiu por ser ou não ser. Eu disse que seria muito injusto com a sociedade da década de 60 analisar a queda do João Goulart com os olhos que nós temos hoje, com as informações que nós temos hoje. Primeiro pelo excesso de informações que a gente tem, e simplesmente por a gente estar no período em que a questão histórica já está resolvida para a gente já tem o resultado da história. Então, dizer como é fácil acertar os 6 números da Mega Sena depois que eles foram sorteados é diferente de acertar ele entre os 60 antes do sorteio. Então, essa questão histórica é muito uma questão acho que de coerência com a época, mas só corrigindo, porque não é válida, claro, hoje, é válida hoje, mas na época era impossível. As pessoas não tinham como ter esse mesmo olhar à época. A questão eu não sei, eu vou colocar aqui mais um conceito. Você falou de moral e ética, e aí de novo eu vou trazer a política, porque eu diferenciei a política da ética no começo. Eu acho que quando a gente fala em política, fala em bem comum, eu até acredito. Eu escutei um negócio que eu achei assim, um dos argumentos mais estapafúrdios do mundo. Olha, gente, na manifestação a Receita Federal vai estar lá pegando o CPF de todo mundo para ver quem é que está tão correto assim a ponto de manifestar. Eu acho que a discussão da manifestação é uma discussão política, não é ética. E aí eu diferenciei isso do meu discurso. Eu acho que a ética tem que ser debatida, a ética é inclusive um problema, é uma das razões da impossibilidade de se fazer política sem corrupção, mas a nossa grande questão aqui é a questão política, é a questão do desenvolvimento do todo, em grupo. Óbvio que os problemas individuais devem ser combatidos sem dúvida nenhuma, mas uma coisa não justifica a outra. O fato do sujeito às vezes ter sonegado o imposto de renda, o fato do sujeito ter cometido um ilícito tributário, ou qualquer outra forma de ilícito não justifica a corrupção. E aí a gente volta naquela história do caminhar no mesmo sentido. Não é porque o sujeito que está do meu lado levanta uma bandeira de eu sou a favor, ou eu acho, que eu discordo de você num sentido. Eu acho que todo mundo tem o direito de achar o que quiser, mesmo sem ter um fundamento para isso. Eu acho que o que ninguém tem direito é de não debater o assunto. Eu acho que o sujeito que imagina, acha que a ditadura pode ser melhor, ele perde o meu respeito se ele não aceitar os meus argumentos, ou pelo menos aceitar no sentido de debate, aceitar a possibilidade de debater comigo porque que eu não acho que a ditadura seja o melhor caminho. Então, o fato dele simplesmente achar, imaginar, eu acho que é o direito dele, independente de qualquer coisa. Isso é a democracia. É a gente viver, inclusive, e a democracia não é a possibilidade de conviver entre os bons e medianos, é a possibilidade de conviver entre os piores também. Entre os piores, inclusive, em termos de formação. Então, é direito a achar. E é obrigação minha debater esse achismo. Mas é obrigação minha debater, e não de simplesmente não aceitar o achismo. Então, não, tudo bem, aí o achismo, da mesma forma que os petistas vão continuar achando pro resto da vida que o governo que está aí é fantástico. Então, quer dizer, a questão do achismo vira uma questão quase religiosa. Então, se o sujeito acha que a ditadura militar é melhor e o petista acha pelo simples fato de achar, achismo vira uma questão dogmática. Aí não cabe debate, mas não há o que se fazer. A questão da moral, inclusive, eu vou levantar, enquanto você anotava, eu até pulei isso depois para tentar resumir, mas eu acho que muito mais do que moral e imoral, tem um conceito que a gente, às vezes, só nega, e é muito importante na nossa sociedade em específico, na nossa sociedade brasileira, que é a amoralidade. Não é nem a imoralidade, é o sujeito que faz o errado, mas ele, na cabeça dele, não vê que aquilo está errado. Ele não vê que aquilo afronta, e a gente tem essa amoralidade, parece que na alma, na cultura, na questão antropológica, na repetição, do não ver um pequeno erro, sabe? A gente transforma isso em coisas grandes, mas começa na base. É o lixo que joga fora de casa, é o sujeito que discute a corrupção e joga bituca de cigarro pelo vidro do carro. Então, isso é uma questão de amoralidade, de não ver o erro, porque o imoral, óbvio, o sujeito que tem, o presidente da Câmara que tem 11 contas no exterior com alguns bilhões, ele é imoral, ele sabe o que está fazendo. Mas da mesma forma que o sujeito que está na fila do pão recebe o troco errado e vai embora para casa sem avisar. E aquele troco que ele recebeu errado vai sair na conta da menina do caixa. Ou seja, ele está desviando isso de alguém. Não é um dinheiro que apareceu na carteira dele, por acaso brotou ali.
Da mesma forma acontece com o dinheiro público, então a gente pode discutir. Agora, nem sempre isso é um conceito imoral. A nota de R$10 que eu achei no chão e vi a pessoa logo ali na frente, sei que tem uma chance muito grande de ser dela, mas o sujeito vai lá, pega aquilo, coloca no bolso e leva para casa sem ter o mínimo peso na consciência de achar que fez alguma coisa errada. Então a nossa sociedade, ela tem esse pesar, ela tem inerente à cultura a questão da amoralidade. E aí, só para encerrar, uma última, você deixou uma questão discutindo a questão da bipolaridade, PT, PSDB e etc. De novo, eu discuti isso aqui no meio, e é uma coisa que às vezes me deixa meio espantado. Eu prefiro não acreditar, quando eu falei a questão do fomento da manifestação, óbvio que alguém tem que ter colocado dinheiro ali para ter trio elétrico, para ter aquela questão toda, mas eu prefiro não acreditar que eu sou mera peça nesse jogo de xadrez. Eu prefiro acreditar nisso. Não me interessa o que Aécio Neves acha, o que José Serra acha, até porque político corrupto para mim não é bicho de estimação. Eu não tenho dever nenhum de zelar por eles, mas eu tenho dever de zelar, sim, com unhas e dentes, dos meus conceitos de certo e errado. E um deles, e aí a gente entra na questão da amoralidade. Muita gente acha que não é errado deixar que um governo comprovadamente corrupto permaneça pelo simples fato de não ter algo melhor. Eu prefiro achar que o simples fato de eu achar que o governo corrupto está errado já é suficiente para eu me manifestar no sentido de tirá-lo de lá, independente do que vem amanhã, porque eu não vou conviver com o conceito de errado. Muito obrigado. Eu acho que é muita presunção minha querer que as pessoas tenham a mesma base que eu tive. As pessoas muitas vezes não têm a base, não têm sequer a condição de estudar, mas elas têm o direito de achar o que elas quiserem. Sim, a minha obrigação na academia, é debater isso, é levar isso ao máximo de pessoas que eu quiser. A nossa obrigação enquanto Café Filosófico é essa. É levar o máximo de informação, é colocar no YouTube, fazer com que o máximo de pessoas tenha acesso a essa informação. Mas isso não nos faz, ou não muda o fato de que nós temos um percentual enorme da população brasileira que não tem e não terá as bases filosóficas, educacionais, culturais que a gente tem para ter razão nos nossos achismos. Mas isso não tira o direito deles de achar qualquer coisa, independente de qualquer coisa. Professor Sandro. Você acabou de exercitar a ditadura. Você acabou de exercitar, você está falando de ditadura, você acabou de pregar ditadura. Você achou que você sabe mais do que o cara que não foi para a escola. Está errado. Amigo, sua inteligência está pequena comparada com a sua sabedoria. amigo Yuri, Vamos ouvir o professor. vamos dar continuidade aqui. É o seguinte, como o Will falou, meu nome é Sandro, tá? Sou professor também, como os dois aqui dentro. E eu tenho uma atuação muito antiga também em política. Eu estou na política desde 94, atuando no movimento estudantil, entendeu? Que para mim foi uma grande academia, uma grande formação de pessoas. Quando a gente começa a entrar em política, a gente sempre começa primeiro com uma ideologia. Qual foi a minha, também partilhada com o professor Will? Mudar o mundo. A gente sempre olha para o lado com pessoas que são desinformadas, pessoas que precisam da gente de um certo modo, aquela necessidade, aquele olhar de você querer acontecer. E quando você faz um pequeno gesto, que seja agradar alguém, de um certo modo você já está fazendo política. Então aí eu posso trazer e tecer duas definições sobre o tema que o Will traz para a gente. É possível fazer política enquanto, se a gente for focar na questão patrimonial, aí desculpa, a gente está ferrado. Quantas vezes mesmo o professor falou, você se traiu na hora de pegar mesmo fazer um troco? Você deixou de fazer política. Só que também a gente pode entrar na outra questão contra a ética que define o caráter do indivíduo. Aí, professor, respondo para você sobre políticos que me fizeram acreditar. Defenda aqui, Yuri, defenda Fernando Henrique Cardoso, professor, sociólogo, que pela ética da sua pessoa, ele fez muita coisa pelo Brasil. Implantou o Plano Real. Se não fosse isso hoje, a gente estaria hoje numa crise enorme.
Defendo também do meu padrinho, posso falar assim, que também eu sou hoje, falei até para o Will, pré-candidato em Hidrolândia a vereador. Defendo também meu padrinho, o Sandy Júnior. É uma pessoa que, se for ver o trabalho dele enquanto pessoa, enquanto ética, gente, ele ajudou muita gente. Mas por quê? Como físico, falando, tudo depende do olhar que você dirige, tudo depende do olhar da referência que você está adotando. Então, é possível sim fazer política sem corrupção, mas depende para onde você está olhando, naquilo que você está acreditando. Eu acredito então, dessa forma, naquelas pessoas que vocês estão escolhendo. Por exemplo, vamos falar então agora de Lula, de Dilma. Como professor eu vejo o quê? Professor do Instituto Federal. Se não fosse Lula, nos seus 8 anos de gestões, a gente teria o que hoje? Um Instituto Federal, como era antes. Ou então, no caso, antigamente era o Cefet. Cara, explodiu de uma forma absurda a educação. Graças ao Lula, e por extensão da Dilma, a gente teve o quê? Um aumento de 86% nos institutos federais. Beleza. O que o Lula fez para a Dilma? Graças à educação, hoje podemos ser críticos. Podemos brigar, podemos tecer conceitos, e aqui está conversando sobre se é política, se é possível ou não fazer política sem corrupção. Muito obrigado. Bom, antes de dizer quem eu sou, eu gostaria de dar os parabéns a cada um de vocês que estão aqui, porque é um domingo, 6h30 da tarde, vocês poderiam, pela idade, jovens, eu estou com 48, estarem nas ruas se divertindo ou fazendo outra coisa, e vocês estão aqui. Então, por estar aqui, eu quero dar os meus parabéns a vocês. Eu moro nos Estados Unidos há 23 anos. Nunca pensei em voltar para o Brasil. Vim algumas vezes, tentei viver aqui em Goiânia, não consegui. Inclusive fui gerente do Bolshoi por quase um ano e aprendi a amar o café filosófico, vindo aqui aos domingos. Eu sei que não é fácil para os funcionários estarem aqui porque é uma casa agitada e quando chega essa calma, eles não sabem lidar com isso. Então eu sinto por eles, eu sei o que eles sentem de estar aqui aprendendo. Então, meu nome é William Rodrigues. E quando você falou que na política, no passado, na Grécia, os políticos colocavam o nome da cidade, as pessoas me conhecem aqui por Will Gin. Então, Will de William Gin de Goiânia. Com muito orgulho. Eu vim a Goiânia 3 meses atrás de férias. Podia ter ido para a praia, podia ter ido para a fazenda, podia ter feito um monte de coisa gostosa, mas eu optei por fazer o contrário. Eu estou indo toda terça, quarta e quinta, às 9 horas da manhã, à Câmara dos Vereadores de Goiânia. Já sou conhecido por lá, até pelos policiais, porque eu grito, eu xingo, eu cobro. Eu queria te perguntar quantas vezes você já foi na Câmara para saber se os projetos de Goiânia, que são em benefício do povo, estão sendo aprovados. Então eu não te vi lá, porque eu estou lá todo dia. Então, mas eu não quero discutir com você porque eu fiquei contrário com o que você disse e te respeito. Eu te respeito. Não, eu só te respeito. Então agora eu dou o microfone e eu vou falar. Depois você pode dizer o que você quiser. Então, na prefeitura, na Câmara dos Vereadores de Goiânia, existem 35 vereadores que representam o povo. Às 9 horas da manhã, eles têm que estar lá e bater ponto. Às 9h20, se eles não baterem o ponto, o seu projeto não é votado. Então, essa semana existiram 3 projetos em benefício ao povo de Goiânia, que o presidente da Câmara pegou o microfone e pediu, pelo amor de Deus, vamos aprovar. Existiam 13 vereadores na Câmara. Os 13 votaram a favor. Precisavam de 15. O projeto não foi aprovado. Eu quase dei um treco lá dentro. Porque era em benefício, não ia honorar. Qual é a palavra que às vezes eu esqueço? Ia ser peso financeiro para a prefeitura. Não tinha. Onerar. Não ia onerar em nada para a prefeitura. Benefício do povo. Então, eu parando aí, eu deixo isso na sua cabeça. Vocês jovens que estão começando, já deixou de ficar o domingo lá na rua, que está aqui, vá para a Câmara dos Vereadores, vá cobrar dos políticos
o seu voto. Se você não lembra em quem votou, porque eu não lembro em quem eu votei, eu sou um desses que não lembro. Porque eu vim aqui rapidão, alguém pediu para eu votar no fulano, eu votei e fui embora dos Estados Unidos. Eu estou errado. Eu aprendi isso agora. Então agora eu voltei, fui para a Câmara. E outra coisa que eu estou fazendo, ele falou da gente não poder sair na rua. Eu moro de frente ao Flamboyant. A minha rua tem assalto 3, 4, todos os dias. Não adianta pôr polícia lá que não coíbe. Tá? Então eu só saio com o meu cachorro. Muito bravo. Eu comecei a fazer umas campanhas. Comecei com a Vila São José, que foi inundada, 700 famílias perderam tudo. A gente conseguiu alimentar 700 famílias. Saímos com a van pelas ruas de Goiânia, saiu na televisão, o ego foi lá em cima, todo mundo vendo a gente, cumprimentando. Eu acho que isso que acontece com o político. O cara quer fazer uma coisa boa, mas o ego vai subindo, sobe a cabeça, e o cara não está preparado para aquilo, e a corrupção chega e leva. Então agora chegou a hora da gente acabar com isso. Eu estou indo embora em abril, um pesar muito grande no coração. Eu espero que vocês não permitam que o comunismo volte aqui. Que não permitam isso. Não permitam que o socialismo reine num lugar onde a miséria está dessa forma. Que vocês têm que voltar, as pessoas têm que ir para a escola, pegar educação, fazer que nem nos Estados Unidos vocês estão estudando. Vocês têm que estudar e cobrar. O poder nos Estados Unidos não é do governo. Não é, eu estou há 23 anos lá. É do povo. E aqui o governo é mais forte do que o povo. Tudo que se faz na eleição, dá um rádio, dá uma dentadura pro cara, dá uma carona pro cara, o cara vota nele. Vai lá no interior que eu vejo isso, eu sou de Anipuns. Inclusive convido vocês aqui no Bolshoi quarta-feira, tudo que você doar aqui na portaria, nós vamos alimentar 200 famílias carentes em Anipuns. Então é isso que eu estou fazendo. Eu acredito que o Brasil tem jeito. Eu acredito que vocês são a nova geração. Não importa se você sabe do que você está falando ou não, se você aprendeu na escola ou não. Vai na Câmara, cobra do vereador, vai na Assembleia, cobra do deputado, vem no café filosófico, escuta, debate. Você pode não gostar do que eu estou falando. Eu não gostei do que você falou. Mas se existir respeito, nós dois vamos andar no mesmo lado da calçada e vamos seguir em frente. Eu não vou ter que pular para o outro lado. Então a minha pergunta para você foi o que nós falamos no início sobre os Estados Unidos. Se esse debate fosse lá, eu acreditaria que a gente sairia de uma certa forma. Aqui eu sei que esse debate está no mesmo nível, mas a partir do momento que a gente sai na porta dos 70% de analfabetos que está no Brasil, não sei o número exato, a gente não tem como falar para eles, né, que o que a gente está entendendo aqui é o melhor para eles. Então, se eu não acreditar que na política não possa existir pessoas que eu conheço, não existem pessoas honestas, eu prefiro voltar para os Estados Unidos. Mas eu estou voltando para o Brasil e quero ficar aqui e ir contra essa corrupção que está existindo, nem que seja um mínimo. Eu espero que vocês façam o mesmo. Obrigado. Eu gostaria de trazer a questão para uma despersonalização, onde o conceito de prática não é a ausência da teoria, mas sim a elaboração viável de um entendimento estudado. É nesse sentido que o conceito de filosofia abandona a erudição academicista e se viabiliza reconstruindo verdades pelo debate. E o debate enquanto uma relação dialógica e não a disputa de partidos. Isso é mais importante. Tem mais alguém que queira fazer considerações? Enquanto podem levantar as mãos e eu passo o microfone ao querido Frederico e eu tento fazer uma síntese das considerações quando foi citado a busca pela causalidade. E dizer que algo em comum na fala do professor Signares e na fala do professor Frederico, eu que não sou um especialista em política, malgrado tenha feito meu mestrado em filosofia política, a minha área de sempre de trabalho
muitos anos, há quase 2 décadas, é a psicoterapia. Filosofia enquanto uma reflexão que ajuda o outro a pensar suas dificuldades, mas esse outro, indivíduo e instituição, é que Rousseau nos trouxe, no século XVIII, uma ideia que ainda hoje me parece não devidamente atualizada. Separação, repito, da vontade da maioria no conceito de vontade geral. A maioria é a soma de eus, não é a feitura, a elaboração de um nós. A maioria significa o eu apenas, subsumindo o outro. E subsumindo o outro de 2 maneiras. Se o outro concorda comigo, temos um partido. E é partido no sentido de fragmentado. Mas aí não há um coletivo, há um único, a religião do eu. E se o eu não concorda comigo, ele é a disputa, a ofensa e é o meu inimigo. É a oposição no qual ou ele ou eu. Tanto faz uma ideia ou outra se ela começa com o pronome pessoal eu. O eu não pensa no tamanho da presença dos outros enquanto não nos surge como nós. Essa transmissão, melhor, essa mudança da vontade da maioria para a vontade geral significaria, feita imaginariamente essa passagem, que nós pensamos e não eu penso, ao invés de dizer a minha parte está feita ou não, devo pensar a nossa parte. Aquele que pensa a partir do pronome nós alcançou a simultaneidade do ser ético e ser político. Voltemos ou ao Aristóteles, num tempo em que a cultura grega era a cultura de toda a crença de humanidade do povo, que apesar do escravo era grego e entendia que havia uma ordem do mundo, inclusive para ser escravo. Havia um nós, que era o nascedouro da política. E no romantismo, ainda ideal, de Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, a vontade geral significaria nós assumimos a tarefa conjunta. Rousseau foi um idealista não porque pensou algo impossível, mas atrelou, dado a separação entre ética e política, o eu e o nós, que só a educação é política, todo o restante é o eu. E aí, nesse sentido, concordando com os Signares, com Frederico, em que, estando o eu separado do público, temos que resolver as questões da esfera pública, já que o eu não tem solução, é fórum íntimo. Mas se eu pensar, nós seremos simultaneamente eu e o outro, ou seja, como em conjugação correta, ética e política seria eu somos. Quem é capaz de pensar o eu somos, como o Darcy Ribeiro pensou? Aquele cuja educação alcançou esse estatuto de histórico de realidade. Bom, se é possível ou não, Rousseau nos abriu uma possibilidade. E muitos, individualmente, já não são individualistas. Então eu vejo que é possível, em alguma medida, seja como for, pensar no eu versus o outro não é possível. Frederico? Esse acho que é um dos poucos debates que a gente se contrapõe e o resultado é chegar no mesmo lugar, né? Todo mundo acaba chegando no mesmo lugar aqui. Considerações finais aqui, tenso, né? Antes de qualquer coisa, gente, eu acho que isso que a gente faz aqui hoje faz parte das nossas obrigações acadêmicas. Obrigação da academia, independente de qualquer coisa. Discutir fundamentos, discutir teoria,
mas a academia ela perde a razão, ela perde um pouco o sentido se essa teoria, se esse debate acadêmico se distancia ao ponto de criar uma aristocracia intelectual tão distante ao ponto da gente criar uma ditadura, uma imposição. E o objetivo da academia é exatamente o contrário. Nós, enquanto acadêmicos, e quando eu digo nós, eu estou incluindo vocês todos aqui dentro das nossas obrigações, dentro do nosso grupo, a nossa obrigação principal é a difusão do conhecimento, é a difusão do debate. Agora, antes de qualquer coisa, a difusão do debate responsável. E o debate responsável não significa ter argumentos responsáveis, significa ter a responsabilidade de aceitar os argumentos contrários. Isso é o debate responsável. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que o Will me chamou aqui foi para um debate sobre direitos humanos. E eu pedi licença, e eu não vou, assim, quem tiver curiosidade de aprofundar depois, dar uma olhada no vídeo em que foi discutido. E antes eu não quero levantar polêmica nenhuma, até porque no vídeo que ficou disponível no YouTube aí, então não me interpretem mal no que eu vou dizer. Mas eu fiz questão naquela época de começar o debate dizendo assim, olha, se eu tivesse que dar um nome à minha fala, hoje seria a ditadura dos direitos humanos. E aí foi uma polêmica terrível, né? Mas lá eu tive uma hora e pouquinho naquela época com o professor João Batista Valverde para me explicar sobre o assunto. Então é interessante quem tiver curiosidade acompanhar o vídeo depois. Mas a partir do momento, é muito interessante na academia quando você pode causar a indignação baseada nos fundamentos. A indignação em que você discute, se contrapõe, e eu particularmente volto muito feliz para casa sempre que eu vejo a quantidade de pessoas que se animam a me contradizer naquilo que eu levanto. Isso é o que faz a academia ficar interessante, isso é o que faz, muitas vezes, por questão de responsabilidade, que a gente venha nos domingos, final de tarde, aqui para o Bolshoi, abrindo mão de outras coisas, ou participar de inúmeros debates. E na verdade eu, pelo menos, com todas as possibilidades que eu tive, eu sei que eu sou uma parcela muito pequena da população, não por ser uma pessoa mais brilhante que as outras, mas por ter tido acesso a muitas coisas que as pessoas normalmente não tiveram. Então isso, além do fato de eu gostar muito do que eu faço, isso me traz uma responsabilidade social para trazer o debate à tona. Por esse motivo eu nunca titubeei em todos os convites que o Will me fez. Vai ter café filosófico, isso para mim é quase que uma obrigação. Eu morro de medo dele me demitir ou dele cancelar meu contrato aqui com um café filosófico. Porque isso é uma obrigação nossa, é uma obrigação minha, é uma obrigação de vocês. Agora lembrem de um detalhe. O objetivo disso aqui não é criar repetidores. O objetivo não é que vocês escutem o que eu falo, o que o Will fala, o que qualquer outra pessoa que fala e levem isso como verdade repetindo. Até porque isso não seria criar pensadores, seria criar papagaios. O nosso objetivo é exatamente provocar para que vocês questionem o que nós estamos falando, o que a gente traz de informações. E daí porque muitas vezes, e eu sempre deixo isso muito claro para o Will, eu adoro a polêmica. Eu adoro soltar a bomba da polêmica no debate. Porque eu acho péssimo aquela palestra em que o sujeito estabelece a verdade e começa a provar que ele está certo em todos os sentidos. Isso é um negócio chato, isso é um negócio, inclusive, anti-acadêmico. Nosso objetivo é exatamente poder provocar, poder criar o debate, poder criar a polêmica, poder debater os fundamentos dessa polêmica. E eu vou contar uma verdade para vocês. Só existe uma verdade absoluta nesse mundo. Que não existe verdade nenhuma em nada. Não existe verdade em absolutamente nada. Por isso a gente tem tanta crença religiosa, por isso a gente tem tantos dogmas, por isso a gente teve tanta mitologia, que é uma tentativa de justificar de forma dogmática, de forma indiscutível, o certo e o errado. Gente, a única coisa certa que nós temos hoje em dia é de que amanhã a gente pode estar errado, mudando um pouquinho esses conceitos, mudando um pouquinho essa base filosófica, sabe? A única regra que não tem exceção é a regra que diz que toda regra tem exceção, em todos os sentidos. Então a gente tem que ter cuidado com essa responsabilidade do debate, principalmente nós que fomos privilegiados, que pudemos, que seremos e que continuaremos a ser no futuro uma parcela muito pequena da sociedade, independente de qualquer coisa. Então eu acho que o nosso debate aqui hoje foi um debate fantástico. Infelizmente a sociedade não tem esse pluralismo de fundamentos que a gente tem.
Infelizmente, lá fora o debate ainda é esquerda, direita, certo e errado, e a gente sabe que existe muito mais entre a esquerda e a direita, existe muito mais entre o certo e o errado do que a gente pode acreditar. Tanto é que a gente poderia particionar esse nosso café filosófico hoje em pelo menos mais 350 cafés filosóficos e ainda ter assunto para continuar debatendo. Então eu espero que a gente continue com essa responsabilidade sempre, permitindo qualquer tipo de debate. Para encerrar, só a título de exemplo, o Will citou a questão da pedofilia agora há pouco, e eu me lembro que quando a gente discutia a questão dos direitos humanos aqui, eu usei o exemplo da pedofilia para falar de um partido político. Fundaram um partido político na Holanda. Nessa época eu morei lá porque trabalhei um tempo na Corte Internacional de Justiça, e eu me lembro até hoje que era um partido com pouquíssima gente, mas era um partido que tinha entre as suas bases, entre os seus fundamentos, a defesa da regulamentação da pedofilia. Eles queriam regulamentar, e de acordo com eles tinham um argumento que para eles era muito lógico, que não é liberar, é regulamentar. E eu questionei uma vez dentro da corte mesmo, falei, gente, mas isso não é ilícito? O que é ilícito? Eles poderem defender isso? Desde quando é ilícito defender alguma coisa? Mas espera lá, pedofilia não é ilícito? Pedofilia é ilícito. Ninguém está falando que eles podem cometer pedofilia. Mas está todo mundo dizendo que eles têm todo o direito do mundo de debater, até porque a grande maioria não concorda com eles. Mas e se algum dia a maioria concordar com eles? Aí socialmente deixou de ser um problema, porque a maioria mudou o seu conceito de erro e acerto. Por mais que eu individualmente ache isso a coisa mais horrenda que existe no mundo. Aí entra a história do nós e do eu. E nisso a gente pode transportar isso para vários outros conceitos, não só para a questão do debate da pedofilia. E eu peguei esse exemplo de propósito porque eu acho que é o pior exemplo que poderia existir na face da terra. Na minha visão, eu, pai, com um filho pequeno em casa, pensar numa possibilidade dessa nunca nessa vida. Mas o que me assustou foi a maturidade do sistema e da pessoa que me respondeu quando eu questionei a respeito da ilicitude do debate. E aí eu só penso o quão preconceituoso a gente é, porque o STF teve que dispensar dias de debate para resolver a respeito da ilicitude da marcha da maconha, para chegar à conclusão que todo mundo tem o direito de marchar e defender as suas ideias, mesmo que a prática seja ilícita. E o nosso preconceito fica escancarado quando a gente lembra que em momento nenhum o STF foi chamado para discutir a respeito da defesa do aborto, que é tão ilícito quanto o tráfico de drogas. Obrigado, gente. É sempre um prazer estar com vocês. Quão lindas considerações, meu amigo. Eu traduzo em minha simples compreensão das demandas que são grandes nesse assunto em um romantismo ainda próximo a Rousseau, um homem que cria tanto na racionalidade quanto no amor como vínculos da mesma compreensão, não mais em disputa, que maturidade seria, elevando para mim mesmo o desafio de discordar, se necessário, até a medula, e não me ofender com o direito de o outro pensar por si mesmo, e aprendermos juntos. Essa maturidade eu ouço com todo o pieguismo do planeta, ainda de ser chamada de amor ao próximo, amor à escuta. Se isso não parecer político o suficiente, não penso em outra coisa que vale a pena ser discutido. Por isso, por esta compaixão diante da diferença, por essa humildade da capacidade de poder estar errado e dar ao outro o direito de nos rever pelo espelho que não alcançamos, sem essa alteridade, é que estamos juntos e que haveremos de repetir esse encontro com a diversidade, com o diálogo e com o respeito elevado à capacidade generosa do amor e da gratidão. Por todos vocês, por mais esse encontro, ao querido professor Frederico Flecha, eu agradeço e até a próxima. Muito obrigado.